Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, Dona Ana, no podcast Elas por Elas, com presença ilustre. E estamos hoje aqui com a nossa amiga Tatiana, representando as mulheres de Aparecida de Goiânia. Estamos aqui com o nosso vereador Lipe Gomes e com seu assessor José. Olha, já tô colocando assim como você fosse a cópia do Lipe, viu? Que eu vejo você sempre. É o vice-vereador. É, o vice-vereador. Vim aprender. É, isso aí, gente. Quero que cada um se apresente. Quem é você em Aparecida de Goiânia? Pode começar, Tatiana. Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Então, sou Tatiana, moradora de Aparecida de Goiânia, empreendedora feirante em Aparecida de Goiânia, espectadora da política de Aparecida de Goiânia. Estou sempre acompanhando os vereadores, né? Inclusive o vereador Lipe Gomes. E estamos aqui hoje para debater um pouco a respeito da nossa política, sobre o que está acontecendo na política de Aparecida de Goiânia. Bom dia, Ana. Bom dia, Tati. Bom dia, José Paulo. Bom dia a vocês que nos assistem. Eu sou o vereador Lipe Gomes, sou vereador de primeiro mandato em Aparecida de Goiânia, sou do partido do PSDB. Hoje sou um vereador independente, coloco como vereador independente em Aparecida. Estou aqui para discutir um pouco sobre a política, sobre a política para as mulheres, a política para os comerciantes, para os feirantes, para os estudantes, para os esportistas, enfim, a política no geral. Trouxe aqui meu assessor, José Paulo, mais conhecido como Joseph Paul, nome americanizado que eu dei para ele. E espero hoje a gente poder bater um papo bem bacana aqui, falar de política mesmo e trazer aí soluções para a nossa sociedade, né? Então esse é o meu papel hoje como vereador em Aparecida. Bom dia a todos, meu nome é José Paulo, sou assessor do vereador Lipe. Eu sou um bebê da política aparecidense, né? Estou engateando, aprendendo aí com vocês, com as lideranças de Aparecida de Goiânia. Estamos em firme. É isso aí, gente. Muitos podem me perguntar por que eu convidei o Lipe para estar participando, né, desse podcast Elas por Elas, já que é um podcast voltado para as políticas públicas para as mulheres, porém a gente também trabalha para as políticas para todos, né, para a família. E eu convidei o Lipe porque eu vejo que pela política que a gente está assistindo em Aparecida de Goiânia, ele está tendo uma postura firme, né? Uma postura que visa melhorar as condições mesmo das pessoas de Aparecida de Goiânia. E eu queria fazer uma pergunta para o Lipe, já vou começar. Já vai começar a entrevista? Já. Não, Vamos o que interessa, né? Para a gente não perder tempo e que você que está nos assistindo também. Vereador, você tem se consolidado uma postura assim ferrenha, né? De oposição da atual gestão, e a gente queria saber o que lhe motivou a fazer isso, se é uma estratégia política ou é mesmo o seu posicionamento como pessoa. Muito boa pergunta, dona Ana. Eu estou já bem respondendo essa pergunta em diversas situações, até em entrevistas também. Mas o que eu posso dizer é que eu não sou oposição, porque ser oposição ao prefeito é ser oposição ao povo, mostrar só aquilo que tem de ruim. Eu me coloco como vereador independente, falar aquilo que eu quero falar, não ter conchavos que vai me calar. Então, hoje eu sou um vereador que vou fazer aquilo, que faço aquilo que eu propus para as pessoas quando eu fui pedir voto na casa delas. Eu olhei no olho das pessoas, eu pedi um voto de confiança e eu prometi protegê-las, lutar por elas. Então, quando vem algumas situações a qual eu não concordo, eu não vou fazer. Então, começou toda essa trajetória que o pessoal diz que eu sou oposição. Tudo começou no final do ano passado, quando veio o projeto para a Câmara e trazer o aumento de ITU. E eu sou totalmente contra a política de aumento de impostos. Nós já pagamos a maior carga tributária do mundo, e em contrapartida nós não temos o melhor serviço do mundo. Então eu sou contra essa política. E eu disse, não vou votar a favor do ITU, do aumento de ITU. Isso já foi gerando algumas situações da minha parte com o pessoal do Executivo. E depois de uma situação a qual eu levei o pré-candidato ao governo, Marconi Perillo, em Aparecida de Goiânia, e eu propus a ele a construção de um hospital veterinário na nossa cidade, e ele fez esse compromisso público comigo, houve lá
junto com o pessoal do executivo, um desentendimento da primeira-dama, lá no Bezerra, que diz que não é primeira-dama, que é apenas a namorada do prefeito, veio me atacar nas redes sociais, veio atacar o meu pessoal. Eu chamei o prefeito para uma conversa, para falar, vamos nos respeitar, e ele disse que ela estava certa, que eu não poderia fazer o que eu estava fazendo. Agora, quem é ele para dizer o que eu posso ou não fazer? Então foi quando eu tomei a atitude de entregar todas as nomeações que eu tinha indicado na prefeitura, porque esses são os conchavos que acontecem dentro do legislativo. São os conchavos de indicações, são conchavos de, né, indicam uma pessoa não OBS, indicam uma pessoa ali numa diretoria da escola, lá na centro de especialidades. Esses vereadores que vão indicando, depois vão ficando amarrados ali com o prefeito. Então essa amarra, esse cabresto eu não aceitei. E por eu não aceitar fazer aquilo que vai contra os meus princípios, eu tomei essa decisão de ser independente. Então hoje eu não sou da base, porém eu também não me considero oposição, porque eu venho trazendo aquilo que a população espera de mim. Deixa eu perguntar, entrar nisso aí. Quando você se tornou independente, você teve as portas fechadas em alguns departamentos de Aparecida de Goiânia? Com certeza. Muitas e muitas. Na verdade, eu não posso dizer aqui que foi uma pessoa em específico, não foi o fato do prefeito. Mas todas aquelas pessoas que estão ramificadas no grupo começou a me tratar diferente, começou a não atender os meus pedidos. Por exemplo, eu moro ali no setor de Santo André. Ali na porta da minha casa tem uma praça. Algumas pessoas, o executivo, né? Não vou dizer quem foi, mas fez a limpeza na porta de outras casas ali do setor. Na porta da minha casa não fez. Não sei se foi de propósito. As coisas tão... umas coisinhas tão pequenas que você fala assim, cara, isso entra na pergunta que eu ia fazer. Porque assim, mesmo o vereador se declarando independente politicamente, o povo vê como oposição. Sim, né? Claro. O povo vê como oposição e eles também o veem como oposição, né? Então, assim, eu queria saber, assim, que em alguns momentos você relata ter sofrido perseguição, inclusive essa que você acabou de falar, né? De fecharem as portas dentro de alguns órgãos, né? Na atual gestão. E eu queria que você falasse para nós, assim, fora esse fechamento de portas, em que momento essa perseguição se materializa no seu dia a dia e assim, como que isso te impulsiona e te limita para poder fiscalizar essa atual gestão, para poder fiscalizar o executivo na atual gestão? Eu entendi sua pergunta, muito boa. Por exemplo, para responder, eu sou o fiscalizador dos contratos da prefeitura. Então, eu peço a informação quando eu não tenho essa informação que deveria de estar no site da transparência, deveria ser de forma transparente, mas não é. Sim. Eu solicito através de uma mensagem, depois através de um ofício, depois através de um requerimento, né, para poder dar o prazo para o executivo me responder. Porém, não respondem. E sempre que é levado a outra instância, a uma instância maior, continua, parece assim, é um grupo que se blinda, sabe? Sim. É um grupo que se blinda. O secretário de administração não responde, joga para o secretário de infraestrutura. Ele não responde, joga para o secretário de saúde. Ele não responde, joga para o secretário de administração. E nisso vai passando o tempo e assim, hoje eu sou, junto com o Felipe Cortez, somos os dois únicos que cobram do executivo e não tem a força necessária para ter essas respostas. Como, por exemplo, eu deveria, quando eu trago isso para a sessão, para o plenário, eu deveria de ter o apoio de outros vereadores para fiscalizar. Sim. Como, por exemplo, eu fiscalizei um contrato da empresa que terceirizou as merendas das nossas crianças. Então, eu queria dos vereadores o apoio para fiscalizar esse contrato. Estão omissos. Porém, quando eu disse lá sobre as condições das merendas que estavam sendo servidas, os vereadores vieram para cima de mim para defender. Uhum. Então, assim, não é só esse conchavo que você falou, como que se materializa, não é só dentro da prefeitura. Acaba que dentro da Câmara também se materializa. Porque eu falo... Infelizmente, né? Eu falo, eu cobro, eu exijo, eu levo as mães, eu levo os pais, eu levo a população lá para me ajudar a cobrar. Então,
às vezes eu sou até mal visto lá dentro da Câmara justamente por cobrar. Então ela é materializada todos os dias. Todos os dias. E entrando aí na sua resposta, Felipe, essa blindagem, ela não é só com você, que é vereador, que está como independente, mas que eles estão enxergando como oposição. Sim. Porque a partir do momento que eles se blindam para não responder os seus questionamentos, a sua fiscalização, eles realmente estão se blindando e eles blindam a população também. Tanto é que em algumas redes sociais, né, do executivo, as críticas, elas são apagadas. As críticas, elas são apagadas. Você coloca lá, você faz... Você é bloqueado. Isso, você é apagado, você é bloqueado, você questiona. Então, assim, eles não estão abertos, e assim, há a verdadeira necessidade da população. Sabe, eles não estão abertos. Então, assim, quando você faz uma crítica... E, assim, eu acredito que, como executivo, eles precisam, a partir do momento que eles se colocaram como pessoa pública, eles têm que conseguir aceitar as críticas, sendo boas ou ruins. E, assim, na verdade, na maioria das vezes, as críticas que eles consideram ruins são críticas muito construtivas. Sim, isso é política. E isso são críticas muito construtivas, porque se eles olhassem para a verdadeira necessidade da população, né, e que um vereador ou outro estão buscando para a população, realmente seria ótima a gestão. Né? Mas a partir do momento que eles tapam os olhos e fecham os ouvidos para não ouvir o que a população realmente necessita, uma blindagem. Eles me bloquearam, o prefeito me bloqueou todos os assessores. Eu não sou bloqueada, porém tudo que eu questiono. Não se preocupa, não, você vai ser agora. Então, assim, mas porque assim, gente, eu não ataco ninguém mesmo, assim. Não ataco ninguém. Sim, não ataco, não ofendo. Eu vou agora tocar no assunto polêmico, que isso pode me gerar problema. Eu denunciei no ano passado, que junto com o Gleison Flávio, que era também membro da Comissão de Constituição e Justiça, lá em Aparecida de Goiânia comigo, eu denunciei que havia interferência dentro dessa comissão. E o que aconteceu? Não aconteceu nada, entendeu? Aí quando eu mostrei que estava havendo uma interferência, eu fui colocado como errado e a resposta do prefeito foi dizer o quê? Os vereadores estão fazendo macaquice. Você lembra disso? Lembro. Então, olha o tipo de resposta vindo do nosso líder do executivo. Fala que os vereadores são macacos. A Flaviane, quando foi fazer uma pergunta para ele sobre asfaltar um bairro, falou que estava fazendo teatro, mandou desligar o telefone. Quando é questionado, porque assim, gente, vamos falar do ser humano. O ser humano, quando ele é mais descido, quando as pessoas começam a falar muito bem do ser humano, da pessoa, o ego dele vai sendo inflado. E aí quando vem alguém falar a realidade para ele não gosta. Sim. Então sempre que eu falo a verdade, ou alguém fala a verdade, ele é contrariado, aí ele já não gosta, aí é macaco, aí é palhaçada, aí é teatro, aí é mimimi. Mas ele, na verdade, vereador, ele responde com ataques. Responde com ataques. Responde com ataques. Sim, ele responde com ataques. Assim, a namorada dele também responde com ataques. Já que ela se considerou agora só como namorada, ela não deveria também, em certas ocasiões, se posicionar como primeira-dama. Porque ela, eu vejo assim, não tô denegrindo uma mulher, não tô rebaixando, mas eu acho que tem que ter postura, até mesmo na hora de responder, porque querendo ou não, ela ocupa um cargo. Existe uma coisa, doutora Danara, que meu pai sempre falou, existe a liturgia do cargo. Eu não posso ser o Luiz Felipe, o Lipe, que sou em casa, para ser lá no plenário, porque em casa eu falo com a minha esposa e com os meus filhos. Agora, no plenário, eu falo para 600 mil habitantes. Justamente. Aparecida de Goiânia. Eu falo para evangélico, eu falo para católico, eu falo para espírita, eu falo para ateu, eu falo para professor, para médico, enfermeiro, para promotor, juiz, eu falo com todos. Eu sei que nós somos pecadores, né? Nós não vamos conseguir mudar a cabeça desses 600 mil habitantes em Aparecida de Goiânia. Então, assim, eu acho que... Eu vou até entrar no ditado popular: se Deus deu 2 ouvidos para escutar e uma boca para falar, escuta mais. Escuta mais. Pode então, até não concordar, mas atacar de volta... atacar de volta. Quando você fala que foi
foi bloqueado, eu também fui bloqueada. Eu sei que o prefeito, ele não aguenta ficar comigo, que já falaram, não aguenta ele ficar comigo meia hora, né? Mas sabe por quê? Não é que eu esteja lá questionando a postura dele. Eu estou questionando a gestão em si. Exatamente. Porque vou falar no popular, tá uma bagunça sem fim. Porque tira secretário, coloca secretário, tira coordenador, diretor de UBS, coloca diretor de UBS. Esses dias a gente estava falando num grupo de WhatsApp, né, no Ano Política, até mesmo foi questionado sobre, cada vereador, desculpa que eu vou entrar nessa sua área, cada vereador indica para uma UBS, né? Mesmo. No primeiro dia, antes mesmo de assumir o mandato, no 1º de janeiro, já foi feito uma conversa do prefeito com os vereadores para que cada vereador indicasse um UBS. E eu vou voltar até... Por mais que as pessoas... os legislativos não gostam de participar de grupo de WhatsApp, mas querendo ou não, a rede social, ela é importante para dar voz. E é o que hoje, o que mais está dando voz é a rede social, os grupos de WhatsApp. E eu fui questionada em falar assim, que eu creio que seria melhor, né, fazer processo seletivo, porque tem muitas pessoas com certificados, com estudo em casa, e não é que eu esteja me exaltando, gente, mas conhecimento é uma coisa que ninguém te tira, entendeu? Então, assim, tem muitas pessoas capacitadas que poderiam estar trabalhando na UBS. Eu falo assim, que poderia a prefeitura estar promovendo cursos de capacitação para quem trabalha principalmente nas UBS, nos atendimentos à população, porque para mães de crianças autistas, para crianças autistas. Gente, eles, na maioria dessas UPA, elas não sabem que uma criança autista é prioridade. Não, ele chega e já fala assim, não, mas aqui todo mundo é prioridade porque está doente. Não, é lei. Tem a preferencial e tem a prioridade. Os dois prioridades, né? As prioridades que é mais prioridade são crianças autistas, criança com transtorno, porque o cérebro dele não aguenta ficar muito tempo naquele local que tem muita gente. E idosos acima de 80 anos. Então, assim, tem muitas coisas que eles não sabem. Não sabem. Não, mas tem muitas coisas que tá na lei, mas na verdade não vai. Depende, né? Quando é a benefício deles, a lei vai valer. Quando não é, a lei se esquece. No próximo Aparecida Show, vamos ver se a lei que o senhor entrou com o projeto e virou lei em Aparecida, se vai ser cumprido, né? Qual a lei? Dos fogos de artifício. Será? Não, Aparecida Show não vai ter fogos, porque em Aparecida a gente está vendo que justamente é esse caso. A lei foi feita, foi colocada em vigor, mas é algo que na prática não está funcionando. Não tem fiscalização. E eu não digo o papel do vereador, ir para cima e lá e pegar o bloquinho de multa e multar a pessoa que está soltando fogos. Eu assim, vamos ver se realmente vai haver fiscalização, né? Já que eles falam tanto em proteger o animal, mas os últimos fogos que teve, minha cachorra perdeu os bebês. E aí? Não, a minha cachorra destruiu minha casa inteirinha, porque eu não gosto de ficar expondo na internet. Se eu expor minha casa, assim, a minha cachorra, eu cheguei em casa e estava sangrando assim a casa inteirinha. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa lá dentro. Quando eu cheguei, a minha cachorra, por causa dos fogos de artifício, se machucou tudinho, cortou o focinho, cortou a pata, quebrou o vidro, se machucou tudo por dentro. Mas minha casa assim, inteirinha, sangue, por causa desses fogos de artifício. Isso os que tá em casa, né? O seu tá em casa. E os de rua. E os idosos, a gente fala, tem as crianças autistas e tem os idosos também que sofrem de Alzheimer, que dão um trabalho, que dão um trabalho imenso para os cuidadores nessa época com os fogos também. E assim, vocês falaram da saúde e eu quero fazer uma pergunta a respeito da saúde, na área da saúde. Assim, porque lá em Aparecida nós temos o HMAP, né? O HMAP, anteriormente, ele foi feito assim para nós termos consultas rápidas, atendimento rápido, né? E na atual gestão, apesar dos anúncios oficiais de que tá tudo ok, tá tudo bem, né? Que a saúde tá ótima e tal, hoje tem uma demanda e uma espera muito grande para as consultas. Disso, viu, gente? Faço tratamento lá no HMAP. Faço tratamento lá há mais de 3 anos.
E é o que, te cortando aqui, é o que ela tá falando. Antes a gente já saía lá com o papelzinho da data de retorno. Hoje não tem mais isso, não. Hoje tem uma demanda muito alta de espera, e o tempo de espera aumentou muito para especialidades. Ali é um centro de especialidade, mas que os especialistas não estão atendendo. E se estão atendendo, está tendo um tempo de demora muito grande para esses pacientes. Eu queria saber, assim, vereador, na sua opinião, é realmente falta de recursos? Porque nós estamos ouvindo que há falta de recursos desde o primeiro dia do mandato da atual gestão, ou realmente é falta de gerenciamento? De gerir esses recursos. 3 milhões que tiraram? Então, assim, essa é uma opinião mesmo, né? Não sei se você tem documentos e tal, mas assim, eu queria saber se realmente o que o prefeito prega desde o primeiro dia do mandato dele é a realidade por falta de recursos, ou realmente é falta de gestão, ou é falta de compromisso, né? Para a gente ter uma resposta de um vereador em relação a isso. Tati, muito boa a sua pergunta sobre a HMAP. Eu estou ouvindo boatos aí de pessoas dizendo que alguns leitos já estão fechando, alguns leitos de UTI da HMAP, por falta de repasse, do financeiro mesmo. Agora, eu acredito que seja falta de gestão, muita falta de gestão, porque não é só na saúde, Dizem que teve um rombo de quase 500 milhões de reais, mas que no ano passado já estava acessando essa dívida. E esse ano? Sim, quando vai parar de culpar? De culpar a gestão passada, aí é aquela questão, quando por exemplo, vai parar? E assumir. O discurso, o diálogo é muito diferente das atitudes. O Leandro vivia dizendo, fazendo campanha política sobre que o Vilmar deixou a cidade só o mato, só o buraco. E agora, recentemente, ele teve que fazer um vídeo, uma entrevista, falando que está fazendo a poda química em Aparecida de Goiânia, porque é impossível controlar o mato. Mas na época dele fazer o discurso contra o Vilmar, ele falava do mato. Agora, se não fizer a poda química, ele não vai dar conta de cuidar. Então, ele fala uma coisa, na prática é outra coisa. Agora, em relação ao HMAP, eu acredito que seja falta de gestão, eu não sei até qual que é a prioridade dele com o município, porque não foi pago a salubridade dos funcionários da saúde até o mês passado. Foi a única vez que foi pago, foi agora. Então já se passou quase 1 ano e meio sem pagamento de salubridade dos funcionários. Não teve o pagamento da data base dos professores. Não teve o acerto com os funcionários que fizeram o contrato e agora reabriram o contrato no ano de 2025. Então, assim, eu acredito que é gestão. Porque foi feito um discurso muito bem montado de que havia um monte de 500 milhões e por causa disso não poderia fazer nada por conta disso. Então não pode investir na saúde, não pode investir na educação, pode fazer o quê então? Só ficar culpando um antigo gestor? Agora, sobre esses leitos que estão sendo fechados, eu já mandei um ofício para o secretário para saber sobre as condições dos repasses, mas é como eu disse, é muito obscuro, é uma dificuldade do secretário responder, vai passar a demanda para outro secretário, e nisso aí o tempo vai passando e a gente não consegue chegar de fato no que está acontecendo. Sim, eu vou falar agora por parte de nós, né? Nós eleitores, usuários, para a atual gestão. Assim, só falar para essa atual gestão mesmo, que esse achismo não é apenas do vereador Lipe Gomes. Esse achismo é da população em geral, né, que está cansada dele jogar a culpa na gestão passada. Desculpa te interromper, vamos só analisar como que o discurso é bem feito e quando ele é bem feito ele convence. Foi falar que tinha um rombo de quase 500 milhões na gestão antiga. Quase 500 milhões. Não conseguiu provar onde vinha esse rombo, porque ele falava que era notas de papel, falasse contratos aí que já foram cancelados, como por exemplo aqueles cofres. Mas quando o discurso é para benefício, o que eles fizeram no ano passado, no começo desse ano, foi dizer que a Aparecida foi elevada para segunda cidade, elevado no ranking, para a segunda cidade maior PIB de Goiás, só perde para Goiânia. Sim. Então, para um discurso, alavancou o PIB e nós temos mais dinheiro. Por outro lado, não tem como pagar o salário do funcionário, sim. Não pode inclusive, pagar. assim, é um achismo da população, inclusive de servidores da atual gestão. Só que os servidores, eles têm que ficar, claro, senão é mandado embora. Né?
ou perde o trabalho, né? Perde o que sustenta a sua família. Então, assim, eu acho que está na hora da atual gestão parar realmente de culpar a gestão passada e assumir o problema e resolver o problema. Mas não vai, Tati, não vai. Sabe por que não vai? Chega! Não vai, sabe por que não vai? Nós temos agora, nós estamos aí há quase 180 dias de iniciar uma campanha. Então, esse discurso não vai acabar. Agora que porque vai aflorar mais, né? Porque que tá tudo resolvido, tá tudo bem. Resolvido, agora vai investir dinheiro em campanhas, igual, por exemplo. Educação tá ok. Eu fiz uma denúncia de que lá na escola Colina Azul, Pontal Sul, tinha uma placa lá gigante lá, escola 100% climatizada. Se entrar na escola, não tinha nenhum ar-condicionado ligado. Sim, gente, tem isso. Inclusive, minha filha. Vai vir forte. Inclusive, minha filha, quando ela foi ela teve por 6 meses na rede pública, e ela falou assim: mamãe, tem ar-condicionado em todas as salas, mas nunca ligou. Nunca ligou. Mas o contrato de 5 milhões, mais de 5 milhões. E eu pedi. De manutenção. E eu pedi ela para perguntar na escola por que não ligava o ar-condicionado. Ela disse que é porque colocou o ar-condicionado lá, só que não tem fiação. A escola não tem estrutura para suportar o ar-condicionado. Gente, que dinheiro gasta é esse? Que coloca o ar-condicionado se não tem estrutura. Entrando nesse leque aí de ar-condicionado, vereador, como você fiscalizador, eu queria que você fizesse uma visita na escola e-mail Wilsonina de Fátima. Eu faço. Eu tenho um relato lá. Primeiramente, lá não é 100% climatizada, não é? Não, Mas tem uma placa na porta? Deve ter. Eu ainda não vi essa parte, mas eu queria que você desse uma olhada, principalmente porque estão falando muito na merenda escolar, né? Principalmente como você falou, dessa empresa terceirizada. E lá está totalmente diferente do que eles passam no cartãozinho da nutricionista. Porque está lá que vai oferecer isso, isso e isso. Mas quando o aluno vai lanchar, que quem relata a criança e a criança normalmente, é um suco com a peta. Entendeu? A gente sabe do caso que aconteceu lá de trocar diretora. Só que a diretora que colocaram lá, desculpa, diretora, eu vou ter que falar isso porque são relatos das mães. Ela quase não fica na escola. Lá o que acontece? Agora eu, como mãe atípica, em solidariedade às outras mães. As outras mães, elas têm sim por direito tirar os alunos 15 minutos ou 10 minutos antes dos outros sair, por causa da multidão. E tem escola flexível. E antes era flexível. E agora não é. Não estão respeitando o direito das crianças atípicas, crianças com transtorno. Não estão oferecendo a merenda do jeito que é para oferecer, só que as mães relatam que foram lá e gravaram um vídeo que estava 100% com a dispensa cheia. A dispensa pode estar cheia, só que a merenda escolar não está sendo do jeito que a nutricionista está passando lá, infelizmente. Eu fiz essa denúncia no plenário, e aí foi quando eu disse, aí veio os vereadores me contestar, dizer que isso não estava acontecendo, que nunca ouvi uma reclamação sobre isso. Nunca ouviu é demais. Nunca ouviu é demais. Tem um grupo, tem um abaixo-assinado rolando, tem um grupo lá dessa escola, tem um abaixo-assinado rolando. E assim, é complicado, porque as mães querem a melhoria para os seus filhos, e é muito ruim, porque a escola, ela tem que ser amiga da família. E lá não, eles estão barrando, tá criando esse obstáculo entre escola e família. Família. Assim, foi uma briga que eu tive logo no começo do ano com a falta de profissionais de apoio. Mas foi uma briga, tive que chamar a secretária na Câmara, tive que movimentar a MFA, que é a mãe das famílias de autistas depressivos, junto com a Poliana, com a Carla, com a Lene, com você, não lembro se a Tati foi, mas eu lembro que você me mandou mensagem, faz alguma coisa que nós não temos dentro profissional. E aí foi quando eu olhava. Aí você pergunta se é falta de dinheiro ou gestão, e eu acredito que seja falta de gestão. No ano passado, encerrou com, vamos supor, 1.000 alunos precisando de profissionais de apoio. Nesse ano, não começou com 1.000 contratados, começou com 500.
Poxa, se no ano passado já tinha 1.000, esse ano vai aumentar. Você tem que conversar pelo menos com não, mas nós vamos vendo a necessidade, tá? Mas aquele, mas vamos sair, vamos trocar de escola, beleza, vai trocar de escola, mas tem um planejamento para que ela não fique uma semana na escola. Aí falaram assim pra mim, vereador, um mês é pouco para poder resolver o problema. Pouco? Uma mãe que precisa trabalhar, como é que ela falta um mês de serviço? Ela vai ser mandada embora. Uma coisa muito importante é que eles estão exigindo na escola um laudo do neuro. Para vocês exigir isso, vocês têm que conversar com a secretária de vocês e com o Poder Legislativo, com a gestão, que nós não temos neuro suficiente em Aparecida de Goiânia para atender essas crianças, não. E para ter esse laudo que vocês exigem, que não precisa, que eu vou ser atualizado, que não existe laudo atualizado, não existe. Agora é permanente. É permanente. E outra, professores, coordenadores, vou falar para vocês como pedagoga, quem tem que fazer o estudo de caso do aluno na escola é vocês. Vocês é que tem que fazer o estudo de caso relatório e enviar para a Secretaria de Educação, se aquele aluno precisa ou não. Porque como que vocês vão exigir algo que se nem a prefeitura conseguiu resolver? Já que não tem neuro, como que é a mãe? Exatamente, aí eles pedem um documento, né? Aí você vai tentar... Ali, não tem um especialista, aí você não consegue. Como é que você tem um documento? Mas eu estava adiantando. Vocês estão errados em pedir o laudo. Consulta é 700, 800 reais. Gente, não acha, é 3 daqui meses, a pouco 4 eu vou falar meses. de um caso de uma família que nós fomos visitar essa semana. Foi. Qual o nome do bairro lá, da Dona Maria? Norberto Teixeira. Foi o dela, Norberto? Não, Quilo da Boa Vista. Assim, nós vamos entrar aqui agora na educação, na educação e em infraestrutura. Porque ela mora num bairro que não tem escola próxima, eles não têm condições, que dirá de pagar uma consulta, R$700. Olha só pra você ver a história. Aconteceu com ela de um dia, ela não ter condições de pagar. Foi vários dias, Sim, né? Foram vários dias. Ela tem que levar a criança para a escola de ônibus, ela vai até a escola, deixa a criança entra, ela fica na porta da escola esperando a criança estudar. Isso. Não, ela não tem carro, né? Ela vai de ônibus. Quem tem um carro ainda tem conforto. Porque tem que ir para Goiânia. Sim. Não tem serviço em Aparecida. Aí ainda tem, essa é na escola da criança, onde a criança estuda. Todos os dias, então. Todos os dias. No bairro não tem escola, no bairro próximo não tem. Então ela tem que ir de ônibus, chega lá, a criança entra, ela fica na porta da escola, aguardando. No sol quente. E detalhe, os funcionários, teve um dia que ela pediu para entrar, para tomar uma água, para usar o banheiro, os funcionários, portão trancado, não abriram para ela entrar. Só abriram quando ela começou a passar mal, porque ela é diabética. Isso. Ela é diabética, ela começou a passar muito mal. E uma pessoa na rua passou, ajudou ela, socorreu ela na porta da escola e bateu na escola. Aí que a merendeira da escola abriu e deixou ela entrar. Então, assim, em relação à infraestrutura mesmo aqui em Aparecida de Goiânia, né, nós temos visitado muitas famílias, e essas famílias, as reclamações delas são muito assim, de que tem outro caso que nós fomos visitar, que um dos filhos só estuda, porque a mãe não tem condição de pagar 2 vans para deixar os filhos em escola diferente. E se ela for pagar para os 2, então, o que acontece? Tem criança em Aparecida sem estudar. Uma lei que eu entrei, para que onde há dois irmãos, dois filhos, na mesma família, que eles sejam matriculados na mesma escola. Sim, só que no caso dela, um é estadual e o outro é municipal. Já mudou Sim, então ela teve que escolher qual dos filhos estudar esse ano, porque ela não tem condições financeiras para levar os 2 e nem tem escola no bairro. Não, isso eu vou... Você entende? Isso é um caso. Quantas vans lá? Nós vimos 4 vans? 4, 5 vans escolar parada, enferrujando lá no pátio. Sim. Então a gente vê. 2019, 21, né? Então a gente vai conversando e entrando em assuntos que a gente vê que a atual gestão realmente não é falta de recurso. Exatamente. É falta de gestão. Então, quanto mais a gente adentra no assunto, mais a gente vai percebendo que realmente é o problema em Aparecida. Não é só uma secretaria ou só uma parte do município. O problema é tudo. O problema é a falta de compromisso com as pessoas que precisam. Sim, e ainda nesse assunto de infraestrutura, eu queria saber, assim, em relação, porque tivemos algumas denúncias
sobre uns apartamentos que vão ser entregues, né? Lá para Vila Romana e Alto da Boa Vista. Isso. E aí nós tivemos algumas denúncias, assim, da falta de transparência em relação a esses... Isso. Como vai ser feita as escolhas, como que vai ser feito essa distribuição desses apartamentos, porque são muitas famílias e poucos apartamentos. Gente, as perguntas são boas, viu? Já que nós vamos responder. Isso. Então, assim, a gente quer saber se o vereador está por dentro desse assunto. Você tem alguma prova dessa falta de transparência? Por que não tem transparência em relação a esse projeto habitacional popular? Deixa eu só completar aqui sua fala. É assim, eles colocaram nessa hierarquização. Muitas pessoas me veem assim, a Ana da arrumadinha, que tem um carro, isso e aquilo. Primeiramente, o carro ainda paga, viu, gente? E paga 3 vezes o valor, financiado. Eu vou mandar pagar. Graças a Deus, minha mãe também me ajudou. E assim, pessoal, eu tenho um filho autista, eu tenho 2 filhos negros, eu sou descendente de índio, sou descendente de quilombola e tenho fibromialgia, né? Moro numa casa cedida. Fiz a inscrição só pra me ver, né? Lá colocaram que eu não passei nos requisitos. Porque eu tenho um filho autista, tenho um filho negro. Quais os requisitos que vocês querem para essa hierarquização? É por isso que a gente toca nesse assunto, na falta de transparência. Por que esse ano eles colocaram isso assim do nada? Eu vi um edital, né? Que eles fizeram edital, você participou do edital? Sim, eu acompanhei, fui lá, fiz a inscrição. E minha inscrição é só para fazer teste. E a minha inscrição, ela é desde 2019. Então você não chegou agora. Não. Já tinha desde outros, já tinha um cadastro de reserva. Já tinha um cadastro lá, e lá colocaram que eu zerei a pontuação. Então, assim, será que existe mesmo essa... Uma dúvida, fica dúvida, você não tem mas é até um pedido, assim, se puder. Tipo de falta de transparência. Eu não tenho recebido nenhum tipo disso. Até porque foi feito. Nós temos, porque nós tivemos nos assentamentos, a gente tem visitado muitas famílias. Talvez vocês já tenham mais especificamente de uma pessoa que não conseguiu. Sim, assim. Em contrapartida, outra pessoa que nem merecia tanto. Sim. Aí eles mesmos, os próprios assentados, os próprios moradores é que pedem isso. Nós não temos acesso, né? Eu quero ver uma denúncia que eu quero averiguar uma denúncia que eu recebi essa semana sobre, não sobre a questão dos apartamentos, mas sobre a questão do saneamento básico de uma tubulação que foi diretamente para a Praça das Areias. Essa eu vi também. Eu vou fiscalizar, porque se estiver acontecendo é inaceitável. Queria mandar aqui um alô, né, para as pessoas que estão entrando agora. Vocês também podem estar mandando um alô aí. Tem uma médica de família, tem a Catiana, tem a Flora Morgana, né? Tem a Thaís Cosmético. E as perguntas que vocês quiserem mandar, pode tá mandando aí para nós, tá bom? Então, vamos lá para mais perguntas. É agora. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa. Nós vamos... Deixa eu ver aqui. Eu vou perguntar igual ele falou, né? A pergunta do Everton. Ana, pergunta ao vereador Lipe por qual motivo os vereadores estão a mercê bruto e ignorante do atual prefeito André Vilela. Eu não vou uma pergunta, isso é o que a população quer saber. A impressão que eles têm é realmente que a Câmara está totalmente submissa. Mas eu vou falar por mim, eu não estou submisso. Eu não tenho cargo de indicação na prefeitura, eu não faço contratos para me amarrar para depois ter que me colocar numa situação que eu não acredito. Por isso que assim, eu estava até falando numa entrevista, acho que foi ontem na Record News, na TV atual, de que se for para fazer esses conchavos, eu entrego meu mandato e vou viver a minha vida como eu sempre vivi. Eu tenho 36 anos de vida
tem 2 anos que eu estou no mandato, antes desses 2 anos eu vivi normalmente, tranquilamente, com o foco do meu trabalho, leve, solto, eu não vou, até mais cabelo. Agora, eu não vou me colocar numa situação de fazer esses conchavos e ficar à mercê de uma pessoa porque está receptivo, ou que eu tenho um ganho pessoal, ou porque eu vou te indicar num emprego. Até hoje eu já lutei pelas mães de crianças autistas, pelos professores, né, de apoio, já lutei pela causa animal, já lutei pela causa dos idosos, pela inclusão social, já fiz fiscalização das merendas das crianças, já votei contra o aumento de TU, já fiz projeto de igualdade, equidade religiosa. Então, assim, esse é o meu papel. Esse eu vou continuar fazendo até o final do meu mandato. Agora, se tem outros vereadores que não fazem, aí cabe à população decidir na hora do voto. Por isso que é importante o voto. Importante o voto é isso. Embora o cidadão ache, eu só vou votar porque não vai fazer diferença, faz a diferença. O que faz a diferença nos nossos legisladores, nossos representantes, é o voto popular. Tem muitos vereadores bons, tem muitos políticos bons, mas esses acabam sendo esquecidos, ignorados, porque a população não vê o trabalho. Então a população tem que também exigir. Só uma pergunta para esse mesmo Everton, né, que fez esse comentário. Você lembra quem você votou? Se você lembra, você já cobrou alguma atitude? Se cobrou, qual foi a resposta? Então lembra, porque daqui 2 anos vai ter eleição de novo. Isso a gente tem que pedir para a população em geral de Aparecida. Esse ano é um ano de eleição. Se a Aparecida está do jeito que está, vamos dar a resposta nas urnas. Não vamos votar na solidariedade da base. A base está ruim, então para quem vamos votar na solidariedade da base? Vamos votar em pessoal de fora, pessoal que tem cabeça novos, pensamentos novos. E mulheres, né? Mulheres, gente. Que querem fazer a diferença. Porque ele tá ruim, tudo beleza, mas você vai continuar votando na solidariedade da base. E mais dos mesmos sempre, né? Aí vota no governador da base, vota no deputado estadual e federal da base. Ué, peraí. Vamos trazer um deputado estadual, vamos trazer um deputado federal que vai fazer algo de verdade. Isso tem o pensamento é isso. E se não fizer, no outro ano toca. Nós estamos já quase finalizando, né? Vamos acelerar. Surgiu uma pergunta aqui da nossa, deles, né? Da nossa amiga Ruth. Ela quer saber se o senhor vai aceitar o USB. É o USB o nome dos novos carros? Sim. Eu já respondi essas perguntas também em outras entrevistas, mas assim, dona, eu vou ser bem certo, eu só vou poder te responder essa pergunta quando realmente esse carro vier. Porque eu não escuto se vem, se não vem. Eu vejo desde o ano passado especulações de que iriam contratar esse carro, mas eu não ouvi do presidente que iria contratar esse carro. Então, assim, se eu pegar, são especulações. Então, outra coisa é o que tem de fato, porque até hoje já estou com 1 ano e meio e esse carro não veio. Agora, se o presidente me chamar, junto com os outros vereadores, falar, tá aqui o carro para você poder trabalhar, aí você pode ter certeza que eu vou analisar e vou trabalhar com esse carro. Porque eu tenho carro pessoal, minha esposa tem carro, pode levar os nossos filhos na escola, não tem problema, eu não necessito desse carro. Mas agora, se o presidente falar, olha, tá aqui um carro para você, o que você vai fazer? Aí eu vou fazer um bom uso dele. Aí eu vou usar para fiscalizar, aí eu vou usar para ir no seu setor, conversar com a população, saber o que está precisando. Porque assim, o que a população tem que aprender também, e eu falo não só em relação aos carros, mas toda a regalia de trabalho que os políticos têm, é não só sobre a regalia para a pessoa, mas o que ela está fazendo com isso. Por exemplo, esse aqui é um celular, iPhone 15, que foi cedido pela Câmara. Eu tinha outro celular, meu na época era o 14, não tinha problema, para mim eu sou totalmente desprendido de vaidade e tecnologia, eu não sei mexer. Mas esse celular aqui, devido à memória, eu consigo atender a população. Ele é exclusivo para a população. Então, acho que a gente tem que aprender a fiscalizar o seguinte. Tem, os carros têm. Agora, o que você está fazendo? Em relação a cargos, né? Essa pergunta não me mandaram agora, mas fizeram já para mim anteriormente, e não apenas uma única vez. Em relação aos vereadores estarem fazendo conchavo, ou eram
independentes ou oposição, e agora estão do lado da atual gestão, né? E eu sei que executivo e legislativo têm que trabalhar juntos. Eu sei que eles precisam trabalhar em harmonias, eu tenho esse entendimento, né? De que precisam trabalhar juntos para que a nossa cidade evolua, né? Para que funcione bem todos os departamentos. Porém, tiveram algumas pessoas que me perguntaram por que os vereadores estão indo? Por que estão fazendo conchave? Será porque medo de perder os cargos que foram cedidos? Né? Então, assim... É uma pergunta que eu também Sim. Por que acontece? Eles têm direito a esses cargos, não sei se direito, mas que tem os cargos, têm cedidos, né? E eles têm aquelas pessoas com que eles devem aquele compromisso, né? Será se realmente eles estão lá porque querem, decidiram estar lá por conta própria, ou será se tem uma certa, não sei se opressão é a palavra certa a falar, mas falar, se você não vier eu tiro, sabe assim, se você não vier eu tiro. Tati, eu durante muito tempo eu fiquei pensando se as coisas eram só pelas indicações. Se eu te colocar lá, tá tudo bem, você vai trabalhar para mim? Não é. É um sistema que funciona da seguinte forma. Eu estava até respondendo uma mensagem vindo para cá de uma pessoa que necessita de uma vaga no hospital. Está na UPA, ele precisa ser encaminhado para o HMAC. Hoje eu não tenho com quem falar assim, olha, vê esse caso aí, vê o que pode ser feito, agiliza, não agiliza, me dá uma resposta aqui. Às vezes o vereador vai indicar um diretor da UBS ali na sua região, para quê? Para atender aqueles casos de saúde ali da população que procura ele. Aí ele quer indicar uma pessoa lá dentro da educação, para quê? Para quando vier alguém pedir uma vaga de CME, já manda para aquela pessoa furar a fila para ele. Entendeu? Então esses cargos de indicação nem é só pelo salário, pelo cargo. É pela estrutura que vai trazer na época das eleições. Para vender vaga de cirurgias, igual aconteceu de vender vagas de cirurgias em Aparecida de Goiânia, para vender uma vaga de CMEI, para conseguir uma cirurgia bariátrica, que é caro, uma cirurgia plástica. Então os vereadores, alguns já têm só, vou colocar um ali no esporte, por quê? Porque quando tiver um campeonato, aquele ali vai passar o meu time. Isso é de praxe, né? Isso é de praxe. Então tem um que vai colocar um diretor da UPA, para quê? Porque aí todos os casos de saúde vão passar pela mão dele. Aí se você me liga com o seu filho doente, vai lá que fulano já vai te atender. Entendeu? Então é esse o sistema, não é só pela indicação do cara. E outra, é igual eu, se eu não sou da base, se eu falo aquilo que eles não querem ouvir, agora eles não querem me atender para atender. As portas são fechadas. As portas estão fechadas para atender a população. Vamos dar andamento aqui, que o nosso tempo está correndo, né? Como o senhor pretende levar essa fiscalização municipal a nível estadual, considerando que muitos recursos da saúde e habitação são verbas repassadas? Como é que eu vou levar para o estadual? No caso, a gente sabe que o senhor é um pré-candidato a deputado estadual. Como o senhor pretende levar essa fiscalização municipal a nível estadual, né? Sendo que a gente sabe que os recursos da saúde e habitação são verbas repassadas, quer do Estado, do Federal, não sei o quê. Bom, aí é com a construção de uma equipe. Porque hoje eu tenho, no meu gabinete, eu tenho direito a 5 indicações, né? 5 pessoas trabalhando. Então eu priorizei bastante o jurídico para fazer leis que realmente sejam constitucionais e vai passar. Sim. Porque não adianta eu querer fazer um projeto que não vai dar resultado. Então eu priorizei o jurídico, priorizei também a parte de assistência para poder entender o que a população quer, né? Atendimento e assessoria que vai me dizer, por exemplo, vocês estão me dizendo aqui de uma situação dos prédios. É uma situação que eu desconhecia, essa falta de transparência sobre os apartamentos que foram doados. Mas precisa ter esse contato entre a população e o representante. Então eu acredito que a construção de uma equipe vai ser o diferencial do meu mandato, como tem sido o diferencial do meu mandato na Câmara. O famoso sentir o rastro do dinheiro, né? Se o dinheiro está sendo transferido para algo, você tem que ir atrás. Tem que ir atrás, pede alguém, uma pessoa da tecnologia ali, né? Agora, gente, assim, voltando um pouco para o lado das mulheres, né, em Aparecida de Goiânia, Aparecida possui um alto índice de mulheres, mães solos, né, mães provedoras do lar.
você conhece algum projeto de lei que ampare essas mães em Aparecida de Goiânia? Não, tem a Casa da Acolhida, que foi falado muito no ano passado, até o secretário lá falou sobre essa Casa da Acolhida, mas é complicado, porque quem vai executar o dinheiro, quem vai fazer os programas é o prefeito, é o executivo. Os vereadores cobram, legislam, fiscalizam, mas quem vai de fato executar é o executivo, né? É o prefeito. Agora eu vejo movimentos independentes, como o NFA, como outros grupos aí de mães autistas, de mães que se protegem, uma mãe que protege a outra. Tipo aquele, uma mãe protege a outra, mas quem cuida de quem cuida? Quem cuida. Né? Então a minha preocupação é essa, minha preocupação quando eu brigava pelos profissionais de apoio, era também pelas crianças, mas era para a mãe também. Para a mãe poder lá ali cuidar da sua casa, fazer a sua comida, cuidar do seu trabalho, correr atrás do seu provento. Então a política de acolhimento ela é um pouco mais ampla do que só vir aqui e falar com a mulher. Ela tem que dar segurança, ela tem que ter trabalho, ela tem que ter diversão, que das mães atípicas não tem diversão nenhuma, é zero diversão, zero privilégio. Né? Só vive a vida do filho, a vida do filho. Então a rede de proteção para a mulher Aparecida ainda está muito escassa, tem que melhorar muito. Mas assim, graças a Deus hoje nós na Câmara já temos a Procuradoria da Mulher, que já conseguiu fazer alguns atendimentos, mas fora isso, zero. Eu preciso dar uma pincelada nessa fala da mãe da criança autista. É sobre esse tratamento da mãe, porque até aqui a gente fala sobre as boas mães da criança autista, que é o caso da Ana, que é o caso de algumas mães que eu conheço que são excelentes mães atípicas, mas nós temos, gente, porque é que tem que ter um acompanho familiar dessas mães, porque tem mães que não entendem a criança autista. Tem mães, tem crianças que sofrem violência em casa pelas mães. Então, assim, isso é muito sério, isso é muito sério. A gente fala muito da mãe autista, da mãe que cuida, da mãe que sofre, mas existem crianças autistas sofrendo muito com a mãe e com a família em casa, aqui em Aparecida. Então, tem crianças fechadas, trancafiadas, com a mãe desequilibrada, sofrendo. Então, isso tem que ser olhado também. Tem que ser olhado. Você entende? E isso só vai ser olhado com a criança na escola. Sim. Então, aí entra onde a Ana falou que tem que ter aquele acompanhamento na escola, que entra a responsabilidade da escola. É a escola que olha. Então, tem crianças aprisionadas em famílias, sendo maltratadas, sendo violentadas aqui em Aparecida. Então, é necessário, isso é de necessidade. Nós tivemos na reportagem um pai que teve que amarrar o filho em jaula, não sei se vocês lembram, trancou ele mesmo em jaula, ele tinha problemas mentais, mas o pai tinha que sair para trabalhar, trancava a pessoa em casa, quer dizer... Não era assim, mas para ele era com proteção. Era com proteção, porque também se deixa enquanto ele está trabalhando, vai esfaquear, vai subir no telhado, vai... Então, essa política de acompanhamento familiar para as famílias de mães de autista é essencial, ela é necessária. Eu vou fazer um resumão aqui para a gente estar falando já como sua pré-candidatura a deputada estadual, voltado para as mulheres. Se você já pensou num projeto de lei onde engloba a violência contra a mulher, esse cuidado que deve ter com as mães atípicas, como que eu posso te falar? Algo voltado mesmo para os cuidados das mulheres. Tem, sim. Eu acredito que a política que vai combater realmente a violência contra as mulheres, ela não é só voltada para as mulheres. Ela tem que ser voltada para os homens. Porque quem pratica a violência é o homem. Então, penas mais duras, palestras, a pessoa que foi, já vem de uma lei federal, a pessoa que é agressor de mulher agora vai usar tornozeleira, vai ter que participar de palestras, vai ter que se manter distante, pode ser presa a qualquer momento, né? Não precisa agora de ter o processo para essa pessoa ser presa, já pode ser presa automaticamente. Então, acho que a política para defender as mulheres vai ter que ser para os homens. Sim, tem que ser para os homens, as palestras têm que ser para os homens, as punições têm que ser mais severas para os homens e em contrapartida a proteção para a mulher poder denunciar.
Sim. Você, com fé em Deus, vai estar lá dentro da Alego, né? E a gente quer saber se você Nós vai... estaremos. Amém, amém. Essa minha sala é do lado da sua. Amém. Se a sua entrada lá vai ser, vou falar no popular, vai ser que nem o pessoal fala, da oposição ou da união? Ana, eu vou ser o seguinte, eu vou defender meus princípios da população. Se tiver que fazer com chaves, eu não vou fazer. Entrego meu mandato. Hoje eu sou assim, eu defendo a população. Se eu tiver que ir contra isso, eu entrego meu mandato. Excelente Eu postura. não vou dizer que eu sou situação ou oposição, vou ser aquilo que é bom para a população. Vou cobrar, gente, já não basta mexer com a saúde, vender nas vagas. Vão tirar as merendas das crianças, isso eu não aceito, eu não vou aceitar. Aumento de TU, a gente já é tão sangrado pelos impostos, eu vou sangrar mais ainda a população, não aceito. Se tiver que ter esse posicionamento, eu me retiro da política e deixo para outra pessoa, mas eu não tenho estômago para tratar isso. Louvável essa postura. E para finalizar, qual a sua principal marca você deseja deixar na política de Aparecida de Goiânia? Olha, eu já acredito que uma boa parte eu já tem que deixar, que é o reconhecimento da população e dormir de cabeça tranquila, saber que eu produzi, saber que eu fui positivamente, eu mudei a vida das pessoas de forma positiva. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu volto a dizer, eu tenho a minha cabeça tranquila, o que me importa é dormir bem, é saber que eu estou fazendo bem. Então, o meu legado é esse. Eu já tenho políticas que foram desenvolvidas, como por exemplo, o Parlamento do Futuro mudou a vida de milhares, de centenas de jovens. E nesse ano vai ter de novo. Eu sei que eu posso até não ser reconhecido, mas eu sei que eu mudei a vida dessas pessoas. No Parlamento Jovem, na Clínica Pátria, que foi iniciada através da nossa audiência pública, já mudou a vida de muita gente. Através do projeto que, se tiver mais fiscalização, proibir os fogos de artifício, vai mudar a vida de muita gente, vai melhorar. Então, para mim, esse é o legado e eu acho que já estou no caminho certo aí. E ele tem sido um formador de opinião, né? Tem sido um formador de opinião. Nós Isso é muito bom. agradecemos. Obrigado. Tanto nós, mães solteiras, mães atípicas, né, provedoras de lá, a gente agradece muito. Obrigado. Então, vereador, para finalizar, o espaço está aberto para suas considerações finais. Consideração né? A única consideração final que eu quero deixar é que quando tiver a oportunidade eu quero estar aqui de novo, porque passou muito rápido, foi uma Nossa, foi rápido. A gente começou, não perguntamos tudo. Foi uma hora. né? Ser convidados também no podcast. Convidar vocês viu? Fala Lipe, Olha aí. no podcast. Já pode ser o próximo, que a gente continua o assunto lá, né? E eu só quero dizer isso, que o meu mandato, o meu compromisso com as pessoas continua valendo. Eu entrei na casa das pessoas, eu olhei o olho das pessoas, eu pedi um voto de confiança para fazer aquilo que eu acho certo. E é isso que eu venho fazendo. Eu venho fazendo o que eu acho que é certo, independente de quem acha ruim, independente de quem acha bom. E também agradecer você, doutora, por me atender aqui, por fazer o convite, a Tati, que já chegou tremendo. Foi ótima, né? Agradecer a presença aqui do Joseph Paul, não falo nem meu assessor, mas meu grande amigo, meu braço direito, que vice-vereador, se não puder falar comigo, fala com ele que ele resolve. E dizer que é isso, a equipe, são as pessoas que fazem a diferença na nossa vida. É você querendo mostrar o seu lado bom, é você querendo mostrar o seu lado bom, é ele fazendo o melhor dele, se entregando para poder trazer resultado. Então esse é as minhas considerações finais, é saber que nós estamos em caminho. Muito bem. Eu também quero fazer minhas considerações finais, agradecer, né, que você aceitou esse convite para estar falando um pouco e dizer para as pessoas, ele não é a oposição, ele tem a opinião dele que tem que trabalhar para o povo. E isso é a verdade, né? E assim como eu também, né, dona Ana, que venho trabalhando para o povo, somos 2 pré-candidatos a deputado estadual, porque eu creio que a Aparecida merece ter um deputado estadual que lute mesmo por Aparecida. E por que não dar oportunidade para os novos, né? Já que, assim, se a base não está dando certo, vote quem não é da base. Então, assim, estou aqui para defender
o direito da família, o direito das mães atípicas, o direito das mulheres. Quero agradecer o seu José, quero agradecer minha amiga Tati, que sempre está comigo e que entende muito de política. Vamos falar assim, ela é a dona Viciana. Obrigada, Tati. Sempre. Obrigada, José. Agradeço a presença. Tchau, gente. Obrigada, viu? Até Pode mais. terminar. Agradeço a presença e foi bom, acho que foi bom. Foi bom.